Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar um assunto que tem como base o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, que versa sobre transformar tragédias em vitória. Quem entre nós, um dia, ao tomarmos decisões, sofremos na carne ou mesmo do bolso o desapor na nossa escolha? Errar normalmente traz consequências. E na maioria das vezes, consequências terríveis. Consequências que precisam ser investigadas, identificadas, para serem transformadas em vitória. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de pessoas, de mesmo nações, que transformaram derrotas em vitórias. Fizeram essa transformação quando se posicionaram corretamente ante as circunstâncias. Podemos citar exemplos. É o caso, por exemplo, da derrota de Israel diante da minúscula Ai. Narração descrita no livro de Josué, no capítulo 7. Quando Ai derrotou a poderosa Jericó, quando da posse da terra prometida, fez para Jericó, fez para o povo de Deus, na época, uma derrota humilhante. Sim. Uma derrota que foi causada pelo pecado de um homem de nome Acã. Aquela mulher dos filhos dos profetas, cujo marido era servo de Eliseu e que havia falecido, deixando com ela uma enorme dívida, e o credor veio para levar seus dois filhos, para serem escravos. Podemos ainda citar a destruição da cidade de Ziclac pelos amalequitas, levando cativo todos os familiares e os bens de Davi e seus seguidores. Enfim, poderia ficar aqui horas e horas falando de um grande número de exemplos. Mas, se você analisar em todos esses exemplos, podemos contestar que existe uma causa. São atitudes a serem tomadas em um agir. Na derrota para Ai, a causa foi o pecado de Acã. Cobiça, pecou contra o Senhor Deus, o Deus de Israel, ao pegar escondido dentre os despojos de Jericó uma capa babilônica e 200 ciclos de prata. E uma cunha de peso de 50 ciclos.
Ao fazer isso, ele estava desobedecendo a ordem suprema de Deus. Que dizia que nada deviam tomar para si. Na história da mulher, dos 2 filhos, mulher do profeta, as causas foi a enorme dívida deixada pelo falecido. Davi e seus homens deixaram a cidade de Ziclac desguarnecida, indo com Ax incorporar-se ao exército filisteu, para em batalha enfrentar o rei de Israel. Enfim, todas essas histórias narradas na Bíblia nos ensina que Deus é capaz de mudar as coisas e recuperar as bênçãos da tragédia, ao transformar derrotas em vitórias. Vamos analisar essa passagem. A primeira análise que eu digo para vocês, não importa a dimensão da tragédia que possa estar à sua frente. Não importa. Para tudo, mas para tudo mesmo existe uma esperança. E pode ter certeza, atitudes corretas devem ser tomadas, uma vez que se ocorreu um fracasso, é porque alguma coisa foi feita errada. Lembre-se que nessa hora nós ficamos diante de uma encruzilhada. É o momento que alguns fracassam e outros triunfam. É, portanto, um tempo de oportunidade para que a porta da esperança para outros e sepultura de sonhos. Tempo de oportunidade. Esperança para uns. Sepultura de sonhos para outros. É um tempo que gera medo. Gera insegurança. Gera instabilidade. Mas também é tempo de intervenção sobrenatural de Deus. Então eu digo para vocês, nesse tempo, nesses casos, a primeira atitude a ser tomada é reconhecer que existe algo errado. Algo foi feito errado. Quer por pecado, quer por falta grave, quer por omissão, quer por erro. Algo foi feito errado. Por isso é preciso estar consciente. Consciente de que podemos pecar, mesmo quando estamos fazendo bem. Quando você constatar a causa, é preciso procurar entrar em comunhão com Deus. Entrar em comunhão com Deus, pedir por misericórdia. Os 3 exemplos de Davi, da mulher viúva do profeta, e mesmo do povo de Israel,
nós temos que a mulher, Josué e Davi, todos eles recorreram ao Deus Altíssimo e ouviram atentamente as instruções. Nós só vamos alcançar sucesso se nós ouvirmos atentamente as instruções do nosso Deus. A segunda atitude a ser tomada é reagir diante das circunstâncias diversas. Sim, é preciso reagir diante das circunstâncias adversas. Esse reagir deve ser de forma correta, sem precipitação e não esmorecendo diante da tragédia. Jamais pense que a vontade de Deus é que você passe por tribulação. Ele não quer isso para nós. Ele sempre deseja o melhor para nós. Se nós passamos por adversidades, é porque algo ou alguma coisa errada nós fizemos. E isso precisa ser mudado. Então nós precisamos mudar a nossa forma de agir, a nossa maneira de agir. Sim, é preciso mudar. Deus sempre diz, não temas, não te atemorize. Nós devemos tomar essas palavras bíblicas para nos fortalecer, para nos alicerçar em Deus, pois Ele é o único capaz de transformar uma tragédia em vitória. Só Ele, mais ninguém. Portanto, irmãos, não deixe o presente fracasso, aquilo que você está vivendo agora, gerar desânimo, trazendo medo quanto ao futuro. Então reaja. Reaja com sinceridade. Reaja com clareza de propósitos. Fale com Deus. Peça a Deus que Ele está ouvindo. É verdade que Deus conhece nossas necessidades. Mas também é verdade que Ele quer ouvir de nossos lábios aquilo que o nosso coração está pedindo. Ele quer ouvir você falar, você pedir aquilo que você sente dentro do teu coração. Aquela mulher citada como exemplo, ela enfrentou uma tragédia. Morreu o marido, ficou cheia de dívida e agora tinha a possibilidade de perder os 2 filhos. Ela estava perdendo os filhos para o credor, que os levaria como escravos. Mas ela buscou o Senhor. Ela ouviu atentamente as instruções do profeta. Mesmo que em sã consciência, a instrução do profeta pudesse parecer loucura. Mas diante da sua realidade, não existia possibilidade nenhuma. Ela só tinha um resto de azeite, mais nada. Davi, ele buscou ao Senhor. Ele se fortaleceu em Deus.
ele se reanimou, ele voltou a conquistar tudo que os amalequitas haviam levado. Josué, após a derrota contra Ai, ele procurou as instruções de Deus. Ele seguiu as estratégias que Deus havia dado. E acabou saindo vencedor. Uma coisa nós temos que ter certeza. Deus não age segundo o conhecimento do homem. Não, ele não age dessa forma. Ele tem estratégias. Suas estratégias são diferentes para cada situação. Isso aqui vai dizer que o que deu certo para alguém não quer dizer que vai dar certo para você. Cada caso é um caso. E a sua vitória estará sempre em seguir as metas estabelecidas por Deus, andando sob a sua orientação. Não tudo, irmãos. Nenhuma atitude tomada terá eficácia se essa atitude não for acompanhada pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A terceira atitude que nós devemos tomar é reconhecer. Reconhecer que, embora tudo pareça perdido, ainda existe alguma coisa em nosso poder. Algo com que Deus pode nos abençoar. Sim. Lembre-se que a chave para a nossa bênção está conosco. Sim, nós temos em mãos a chave para a bênção. Deus, com seu divino poder, nos deu tudo o que precisamos para a nossa vida. É verdade que somos todos os dias desafiados a lutar por nossa sobrevivência. E isso pode nos trazer angústia e medo. Mas é necessário estarmos no controle de nossos sentimentos. Uma vez que a paz do espírito é muito mais importante do que qualquer bem ou riqueza. É melhor sofrer um dano do que entrar numa batalha em busca dos nossos direitos. É verdade. A maior parte das vezes é melhor você perder alguma coisa, ter um prejuízo, do que entrar numa batalha em busca dos direitos. Irmãos, tire os olhos das circunstâncias. Fique os teus olhos nas promessas de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. Não deixe nenhuma sombra de amargura ou ansiedade possa te derrotar. Não permita. Não permita que nenhuma amargura, que nenhuma ansiedade venha te derrotar. Por fim, irmãos, devemos agir reconhecendo o que você tem. Não despreze o que você tem.
por mais ínfimo, por menor que seja, aquilo que você tem será o princípio da sua vitória. O objeto que Deus usará para te abençoar. Então haja. Lute com todas as armas à sua disposição, confiando nas promessas de Deus. Não busque atalhos. Não. Siga as instruções recebidas de Deus. Siga fielmente. Pois essas instruções o farão deitar em verdes pastos, guiando mansamente a águas tranquilas. Deus refrigera a sua alma. Ele o guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tema somente a Deus. Coloque em prática as instruções recebidas. A mulher pediu muitas vasilhas para os seus vizinhos, para os amigos, e encheu todas elas. Encheu todas aquelas vasilhas com o restinho de azeite que tinha na botija. Josué seguiu as instruções de Deus para a batalha e foi vitorioso. Davi colocou nas mãos do Senhor a sua causa e foi atrás de seus algozes para recuperar tudo o que eles tinham levado. Portanto, irmãos, faça a sua parte. Aquilo que você faz todo dia. Espere o extraordinário de Deus. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Lembre-se sempre que a intervenção natural de Deus não anula jamais a ação natural do homem. As necessidades daquela mulher era pagar a dívida. Pagar a dívida para evitar que seus filhos fossem levados pelo credor como escravos. Contudo, ela fez a parte dela. E Deus fez a parte dele. Deus fez o extraordinário. Foi Deus que multiplicou o azeite da botija. Lembre-se, irmãos, que Ele, nosso Deus, é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito, mas muito mesmo. Ele vai fazer muito mais do que nós pedimos, ou que possamos imaginar. Segundo o seu poder, que opera em nós, sim, o poder de Deus opera em nós, Ele é o nosso Redentor. Não importa o tamanho ou a grandeza das circunstâncias vividas. Embora para nós seja sem solução, que não podemos enfrentar, Ele tem poder, sim. Ele é capaz, sim. Ele vai transformar aquilo que para nós é uma derrota em uma vitória. Amém.